O Livro dos Médiuns. Segunda parte. Capítulo 1. Ação dos espíritos sobre a matéria. Descartada a opinião materialista, condenada ao mesmo tempo pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode se manifestar aos vivos. A questão, assim reduzida à sua mais simples expressão, torna-se singularmente fácil. Poderíamos perguntar por que os seres inteligentes, que vivem de algum modo em nosso meio, ainda que invisíveis por sua natureza, não poderiam comprovar sua presença de uma maneira qualquer. A própria razão diz que não há nada de absolutamente impossível, e já é alguma coisa. Essa crença tem a aceitação de todos os povos, porque encontramos em todos os lugares e em todas as épocas. Ora, uma intuição não estaria tão generalizada, nem sobreviveria ao tempo, sem repousar sobre alguma coisa convincente. Ela é, ainda, sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, e foi necessário o ceticismo e o materialismo do nosso século para relegá-la entre as ideias supersticiosas. Se, pois, estivermos errados, as autoridades também estarão. Mas essas são só considerações morais. Uma causa, sobretudo, contribuiu para fortalecer a dúvida, em uma época tão positiva como a nossa, em que se toma conhecimento de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de cada coisa. É a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais eles podem se manifestar. Adquirido esse conhecimento, o fato das manifestações nada mais tem de surpreendente e entra na ordem dos fatos naturais. À primeira vista, a ideia que se faz dos espíritos torna os fenômenos das manifestações incompreensíveis. Essas manifestações não podem ocorrer senão por ação do espírito sobre a matéria, e é por isso que aqueles que creem que o espírito é a ausência de toda a matéria, se perguntam, com aparente razão, como ele pode agir materialmente. Ora, aí está o erro, porque o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo é a alma e quando o deixa por ocasião da morte, não sai desprovido de todo o envoltório. Todos dizem que conservam a forma humana, e quando nos aparecem é sob essa forma que os reconhecemos. Observemo-los atentamente no momento em que acabem de deixar a vida, estão num estado de perturbação, tudo é confuso em volta deles, eles veem seu corpo perfeito ou mutilado, segundo o gênero de morte, por outro lado, eles se veem e se sentem vivos, qualquer coisa lhes diz que esse corpo lhes pertence e eles não compreendem por que estão separados. Continuam a se ver com sua forma primitiva e essa visão produz em alguns, durante certo tempo, uma singular ilusão e aquela de se crerem ainda vivos. É necessária a experiência de seu novo estado, para se convencerem da realidade. Dissipado esse primeiro momento de perturbação, o corpo torna-se para eles uma velha vestimenta da qual eles se despojaram e que não querem mais, sentem-se mais leves e livres de um peso. Não têm mais dores físicas e são felizes de poderem se elevar, transpor espaços, assim como, quando eram vivos, o faziam muitas vezes nos sonhos. Nota: se recordar de tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, questões nos 400 a 418, se considerar que estes sonhos, que quase todo mundo teve, nos quais se vê transportado através do espaço, e como voando, não são mais do que uma lembrança da sensação experimentada pelo espírito, quando, durante o sono, havia momentaneamente deixado seu corpo material, não levando consigo senão seu corpo fluídico, aquele que conserva depois da morte. Estes sonhos podem, pois, nos dar uma ideia do estado do espírito quando estiver desembaraçado dos entraves que o retêm à terra. Entretanto, malgrado a ausência do corpo, eles constatam sua personalidade, têm uma forma que não os constrange nem embaraça, eles têm a consciência do eu, da individualidade. A que conclusão chegamos? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva com ela alguma coisa. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, dos quais falaremos mais tarde, conduziram a este resultado de que há no homem três coisas: primeira a alma ou espírito, princípio inteligente no qual reside o senso moral, segunda o corpo, envoltório grosseiro, material, do qual está temporariamente revestido para o cumprimento de certos desígnios providenciais, terceira o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, servindo de elo entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, a desagregação do envoltório grosseiro,
aquele que a alma abandona. O outro envoltório desprende-se e segue a alma que, dessa maneira, ainda tem um envoltório, embora fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não menos matéria, ainda que, até o presente momento, não podemos segurá-lo nem submetê-lo à análise. Esse segundo envoltório da alma ou perispírito existe durante a vida corporal, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, aquele pelo qual o espírito transmite sua vontade ao exterior e age sobre os órgãos do corpo. Para nos servir de uma comparação material, é o fio elétrico condutor que serve para a recepção e a transmissão do pensamento, enfim, esse agente misterioso, inapreensível, designado sob o nome de fluido nervoso, que representa tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se considera suficientemente nos fenômenos fisiológicos e patológicos. A medicina, considerando apenas o elemento material ponderável, priva-se, na apreciação dos fatos, de uma causa incessante de ação. Mas não é aqui o lugar de examinar essa questão, faremos apenas uma nota, que o conhecimento do perispírito é a chave de uma infinidade de problemas até agora inexplicadas. O perispírito não é uma dessas hipóteses às quais se recorre algumas vezes nas ciências para a explicação de um fato. Sua existência não é revelada somente pelos espíritos, é resultado de observações, como teremos ocasião de demonstrar. Por agora, e para não antecipar os fatos que vamos relatar, nos limitaremos a dizer que, seja durante sua união com o corpo, seja depois de sua separação, a alma nunca se separa de seu perispírito. Disse que o espírito é uma chama, uma fagulha. Isso se refere ao espírito propriamente dito, como princípio inteligente e moral e ao qual não se poderia atribuir uma forma determinada, mas em qualquer grau que se encontre, é sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se purifica e se eleva na hierarquia, de tal sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da ideia de espírito e que não concebemos um sem o outro. O perispírito faz, então, parte integrante do espírito, como o corpo faz parte integrante do homem. Entretanto, só o perispírito não é mais o espírito, como apenas o corpo não é o homem, porque o perispírito não pensa, ele é para o espírito que o corpo é para o homem, é o agente ou o instrumento de sua ação. A forma do perispírito é a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente aquela sob a qual o conhecemos na vida física. Poderíamos acreditar, então, que o perispírito desembaraçado de todas as partes do corpo se amolda de algum modo sobre ele e lhe conserva a forma, mas não parece que seja assim. A forma humana, com algumas diferenças de detalhes e salvo as modificações orgânicas necessárias para o meio no qual o ser é chamado a viver, se encontra entre os habitantes de todos os globos, pelo menos é o que dizem os espíritos. É igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só possuem o perispírito, é aquela sob a qual em todos os tempos foram representados os anjos e os puros espíritos. De onde concluímos que a forma humana é a forma típica de todos os seres humanos em qualquer grau de desenvolvimento. Mas a matéria sutil do perispírito não tem a consistência nem a rigidez da matéria compacta do corpo. Ela é, se assim podemos dizer, flexível e expansível. É por isso que a forma que ela toma, se bem que calcada sobre aquela do corpo, não é absoluta, ela se molda à vontade do espírito, que lhe pode dar tal ou tal aparência, ao seu bel prazer, enquanto que o envoltório sólido lhe ofereceria resistência invencível. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou se contrai, se transforma. Em uma palavra, se presta a todas as metamorfoses, segundo a vontade que age sobre ele. É por causa dessa propriedade de seu envoltório fluídico que o espírito, que quer se fazer conhecer, pode, quando isso é necessário, tomar a exata aparência que tinha em vida, mostrar mesmo marcas corporais que podem ser sinais de reconhecimento. Os espíritos, como se vê, são seres muito semelhantes a nós, formando ao nosso redor uma população invisível no estado normal. Dizemos estado normal porque, como veremos, essa invisibilidade não é absoluta. Voltemos à natureza do perispírito, porque isso é essencial para a explicação que temos a dar. Dissemos que, ainda que fluídico, ele continua sendo uma espécie de matéria, e isso resulta dos fatos das aparições tangíveis sobre as quais voltaremos a falar. Viu-se, sob a influência de certos médiuns, aparecerem mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que têm calor, que se podem apalpar, que oferecem a resistência de um corpo sólido,
que seguram e que, de repente, se desvanecem como uma sombra. A ação inteligente dessas mãos que obedece a uma vontade, executando certos movimentos, tocando música em um instrumento, prova que elas são a parte visível de um ser inteligente e invisível. Sua tangibilidade, sua temperatura, a impressão que elas fazem sobre nossos sentidos, pois que podem deixar marcas sobre a pele, dar golpes dolorosos, ou acariciar delicadamente, provam que são de uma matéria qualquer. Sua desaparição instantânea prova, por outro lado, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem passar do estado sólido ao estado fluídico, e vice-versa. A natureza íntima do espírito propriamente dito, quer dizer do ser pensante, nos é inteiramente desconhecida. Ela se revela apenas por seus atos e esses só podem atingir nossos sentidos materiais por um intermediário material. O espírito tem necessidade de matéria para agir sobre a matéria. Ele tem por instrumento direto seu perispírito, como o homem tem seu corpo. Seu perispírito é matéria, como acabamos de ver. O espírito tem, em seguida, por agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele age, como nós agimos sobre o ar para produzir certos efeitos com a ajuda da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Encarada dessa maneira, é fácil de se admitir a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se que todos os efeitos que daí resultam entram na ordem dos fatos naturais, conhecida esta, o maravilhoso desaparece. Essa causa está nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma nova ordem de fatos que uma nova lei vem explicar, que não espantará ninguém dentro de algum tempo, como ninguém se espanta hoje por comunicar-se com outra pessoa, em alguns minutos, mesmo a longa distância, por meio da eletricidade. Pergunta-se como o espírito pode, com a ajuda de uma matéria assim sutil, agir sobre corpos pesados e compactos, levantar mesas etc. Seguramente não será um homem de ciência que fará essa objeção, porque, sem falar das propriedades desconhecidas que pode ter esse novo agente, não temos sob nossos olhos exemplos parecidos? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra suas mais poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor puxar massas enormes, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade quebrar árvores e furar muralhas, que há de estranho em admitir que o espírito, com a ajuda de seu perispírito, possa levantar uma mesa? Sobretudo, quando se sabe que ele pode tornar-se visível, tangível e se comportar como um corpo sólido.